A paz do Senhor, aqui são os pastores José Arthur e Patrícia Moura. Estamos dando continuidade ao estudo de Apocalipse, finalzinho do capítulo 13, quando fala sobre o número da besta. Então, nós resolvemos desenvolver um número 666, fazendo um paralelo com o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, que fala das 18 características dos seres humanos nos últimos dias, que tem tudo a ver. E para quem está nos ouvindo hoje pela primeira vez no YouTube, nós já estudamos sobre o primeiro grupo de 6 características, que é egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos e desobedientes aos pais. Estamos estudando o segundo grupo de 6 características. Nós falamos sobre ingratos e ímpios e também sem amor pela família. Hoje nós vamos tentar, em nome de Jesus, falar sobre irreconciliáveis, caluniadores e sem domínio próprio, terminando assim o segundo grupo de 6 características, e na semana que vem, se Deus permitir, estaremos começando então o terceiro grupo das 6 características dos homens nos finais dos tempos. E quando eu falo homens, eu falo de seres humanos, né? Não são homens, só homens, homens e mulheres, e até crianças, adolescentes, jovens, porque hoje para ficar oprimido não tem mais idade, né? Então eu vou pedir que da honra aí já que ela depois vai ter que sair, a Aline, para orar. Antes dela orar, eu queria avisar que os estudos, eu estava dando estudo às vezes de 1h10, 1h15, mas deu um probleminha no meu editor, que ele resolveu aceitar só pregação até 1 hora. Passou de 1 hora, no máximo 1h09, ele não quer editar. Então, eu agora vou ter que pregar até 1 hora e dar um tempinho para fazer uma oração e parar, senão eu não consigo editar. Por isso que o outro se corrompeu. Então, um estudo que eu não consegui editar, chama-se se corrompeu o programa, né? Então, agora as pregações vão ser mais curtinhas, por isso nós vamos correr um pouquinho mais. Amém? Então, Aline, você pode orar? Amém, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por este momento, pelo estudo. Obrigada, Senhor, pelos pastores que se colocaram à disposição, né? Buscaram aprender do Senhor, estão compartilhando, Senhor, o conhecimento, né? E eu te agradeço, Senhor Jesus, também pela vida da Fabiana e todos aqueles que serão ministrados, ó Deus. Pedimos, Senhor Jesus, Sim, que o Deus. Senhor possa nos envolver, Senhor, com a tua presença. Que o nosso coração, a nossa mente possa estar atento, Senhor Jesus, a toda a palavra nesta hora, Pai. E que possamos receber e colocar em prática para a honra e glória do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos ver sobre irreconciliáveis. Pessoas que não são reconciliáveis. Pessoas que não querem ouvir, não estão dispostas a ouvir ninguém. Que você não consegue travar um diálogo, uma conversa, porque elas acham que sempre tem razão e que não há espaço para mudança. Você não consegue estabelecer paz e harmonia porque ela sempre quer impor a vontade dela. Ela é irreconciliável. E no que ela quer impor a vontade dela, ela acaba não tendo paz com ninguém, está sempre em conflito. São pessoas que vivem envolvidas em discórdias, justamente porque querem impor as suas opiniões e se fazem sempre como aquelas que têm razão, que têm que ter a palavra final, estão sempre em discórdia, envolvidas em desentendimentos. Todos nós nascemos, humanamente falando, antes de nos converter, irreconciliáveis.
E o único que nos reconcilia com Deus, que traz paz ao nosso relacionamento com Deus, que transforma o nosso coração para que passemos a ouvir Deus, a se deixar ser moldado por Deus, a entender que quem tem a palavra final é Deus e não nós, a não viver discordando da palavra de Deus, mas pelo contrário, se submetendo a ela, é Jesus. Por isso que as pessoas que não têm Jesus Cristo como Senhor, elas são irreconciliáveis. Não têm um coração moldável. E aqueles que se negam a crer em Jesus, a se entregar a Ele, elas não se tornam, elas continuam, né? Eu botei se tornam, mas na verdade elas continuam, apenas agravam, porque quando ela ainda não ouviu o Evangelho, ela é irreconciliável. Mas quando ela ouve a pregação do Evangelho e ainda assim ela escolhe não crer, essa condição de reconciliável só se agrava. Aí mesmo ela não tem chance de se reconciliar com Deus. Eu queria pedir a Aline que leia para nós, você vai ler aqui, ó. Romanos 5, capítulo 5, versículo 10 a 11. Romanos, capítulo 5, versículo 10 a 11. Diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então aqui fica claro, né, pastor, que nós éramos inimigos de Deus. Na verdade, irreconciliáveis é uma condição de inimigo de Deus. Nós somos inimigos de Deus quando não nascemos de novo, porque nós não estamos sujeitos às ordenanças, aos ensinamentos, né, às direções da palavra de Deus. Então, nós éramos inimigos de Deus e quando cremos em Cristo, nós fomos reconciliados e nos tornamos não só filhos de Deus, como amigos de Deus, como Abraão mesmo era chamado, amigo de Deus. Quer falar, pastor? Não, agora não. Pastor, pode ler 2 Coríntios 5, de 18 a 19? Sim. Eu vou ler na versão King James da Bíblia, tá? 2 Coríntios 5, 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Muito claro aqui, né? Não tem assim Quer falar, muita pastor? coisa que falar aqui, né? Mas o texto é muito claro. O próprio Jesus nos reconciliou com Deus, porque o homem já nasce afastado de Deus e somente através de Jesus você se torna um amigo de Deus. O interessante aqui é que Jesus, quando ele morreu na cruz, ele estava abrindo a porta da reconciliação para todo aquele que crê. Mas aqui fala que ele não levou em consideração os pecados dos homens, porque se ele olhasse para a maldade do ser humano, ele se negaria a morrer na cruz e reconciliar. Então, não foi olhando para o que nós éramos, mas foi o desejo de dar a própria vida dele na cruz para que todos pudessem ter a oportunidade de se reconciliar. E interessante que fala que ele deu a nós, igreja, o ministério da reconciliação. Por quê? Quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou e ascendeu e sentou-se à direita de Deus Pai, ele deixou a igreja para expressar ele, para dar continuidade
a obra dele. Ele é a cabeça e nós o corpo. Então, assim como Jesus, ao morrer na cruz, ele começou esta obra de reconciliação, nós damos continuidade quando pregamos o Evangelho. É verdade. Quando expressamos o caráter de Cristo. Quando fazemos a diferença expressando o amor, a alegria, a presença, a santidade de Deus através de Cristo em nós. Quer falar, pastor? É uma das maiores pregações que você pode fazer, além de esclarecer as pessoas a respeito de Cristo, é o seu comportamento, o seu caráter, as suas atitudes. Uma vez alguém disse que os atos falam mais altos que as palavras. Então, não só ministrar a palavra de Deus, mas também viver o caráter de Cristo, né? Ser bondoso, não falar mal dos outros, isso tudo é muito importante. Maria, você pode ler Colossenses 1:20, que as pessoas que estão ouvindo no YouTube saibam que tanto Fabiana como Maria, como a pastora Patrícia, está todo mundo tomando cafezinho. Vamos lá, Maria. Só a nossa amada Aline que não está no cafezinho. Provavelmente ela vai tomar um chazinho. Acho que ela é mais amante de chá. Eu já tomei. Ah, bom. Então, ninguém nega aqui que é brasileiro, né? Brasileiro gosta de um cafezinho. Então, vamos lá. Colossenses 1:20. Você pode ler, Maria? Sim. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Veja, a reconciliação é unir céu e terra. Isto é, quando a gente se converte, nós passamos a entender as coisas celestiais e não só da terra. Então, a reconciliação fala também de abrir, né? O véu se abriu. E levar a todo aquele que crê a uma intimidade para que entenda também as coisas dos céus. Então, vocês não só vivem as coisas da terra. E também a reconciliação, como já foi dito antes, é estabelecer a paz. Nós éramos inimigos de Deus, vivíamos em discórdia com Deus e com a reconciliação passamos a ser filhos, amigos de Deus e viver em paz com Ele. Irreconciliáveis nós também chamamos de implacáveis. Aquele que não muda de ideia, que a gente fala que nós chamamos de teimoso, né? Mas teimoso é muito fraco. Implacável é aquele que não se deixa moldar por ninguém. Tem um coração endurecido em suas opiniões e ninguém muda nada nele. Uma pessoa implacável, né? Incapaz também de perdoar. Porque por achar que sempre tem razão, acha que nunca erra. Então, ele não pede perdão e se alguém erra com ele, ele acha um absurdo. Porque acha que ele não erra. Então, ele não perdoa. São pessoas irreconciliáveis. Eu conheço pessoas assim. Né? Que se acham acima, como diz o ditado popular, né? Dono da cocada preta, né? Tem esse ditado lá, rei da cocada preta, é o dono de tudo, né? Justamente porque nem se submete a Deus, então não tem humildade, nem para reconhecer que erra. E por achar que não erra, acha que ninguém tem que errar. E quando alguém erra, não perdoa. E nunca pede perdão, obviamente. Você pode ler, Aline? Não, Fabiana. Fabiana, Provérbios 30:33. Tenho sim. Provérbios 30:33. Pois assim como bater o leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Por que lemos isso? Porque as pessoas implacáveis, elas estão dispostas sempre a brigar. Brigar é um hobby. Brigar é um estilo de vida. Discutir por tudo e com todos
é a sua maneira de viver, porque ele sempre quer provar que está certo. Então ele é como bater o leite produz manteiga e torcer o nariz sai o sangue, assim é o implacável. Vive suscitando contenda através de um estilo de viver raivoso. É verdade. Né? São os homens nos últimos dias, desde a época de Atos, mas só está piorando. Você quer ler aqui a apostila, pastor? Pode ser. Na tradução original do grego, temos a palavra aspondos, significando absolutamente irreconciliável, que estando em guerra, se recusa a colocar de lado a sua inimizade e não aceita os termos de reconciliação. Isso aí foi retirado da Bíblia de Estudo Keyword Study Bible, que é uma Bíblia que vai direto aos originais, tá? Continua? Como cristãos devemos buscar a paz e praticar sempre o bem. É o oposto do irreconciliável, né? O cristão, ele é o oposto daquele que não tem Jesus, que tem essa característica de irreconciliáveis. Como cristãos, devemos buscar a paz. Quantas vezes nós vemos que nós temos razão, mas nós pagamos para não entrar em brigas? Nós não temos que provar nada. Assim é o cristão. Porque a Bíblia fala, né? Evite discussões. Né? Não se prega discutindo, não se convence ninguém discutindo e não convence nem que você tem razão discutindo. Eu já fui assim. Agora, graças a Deus, já não sou mais. Graças a Deus. Né? Então, nós devemos buscar a paz e praticar sempre o bem. É verdade. Aline, você pode ler Provérbios 25, de 21 a 22? Eu vou ler a nota de rodapé, né? Que fala sobre esse assunto. Antes de você ler, Aline, o pastor José Arthur quer ler aqui a nota de rodapé que fala sobre esse assunto na Bíblia King James. Pode ler, amor. A nota de rodapé se refere ao versículo 22, tá? Mais de 1000 anos após a publicação dessa passagem, o apóstolo Paulo usaria o mesmo conceito bíblico para ensinar a jovem e florescente Igreja de Cristo a vencer o mal fazendo o bem. Havia um ritual egípcio de expiação de culpa, segundo o culpado se obrigava a caminhar pela cidade com uma bacia de carvões em brasa sobre a cabeça. Sendo assim, esta metáfora, especialmente na época de Salomão, podia ser compreendida perfeitamente. A bondade pode fazer o papel das brasas vivas na consciência de uma pessoa culpada, fazendo que ela se dobre à verdade e abrace a sensatez. A gente vai entender isso quando a Aline agora lê Provérbios 25, 21 a 22. O que o pastor leu é que no versículo 22 mostra que havia uma prática que as pessoas carregavam uma bacia de carvão na cabeça. Acesa, né? Em brasa. Carvão em brasas na cabeça. Por causa de quê? Para expiar a culpa. Para expiar a culpa. Era uma prática que era feita na época de Salomão. E hoje, as brasas vivas sobre a cabeça é para que a nossa prática de bondade, mesmo quando nós somos injuriados ou somos as vítimas, praticar a bondade mesmo nesta situação é como colocar brasas vivas na cabeça da outra pessoa, porque ela vai ser compungida. Exatamente. Por essa bondade. Ela vai ficar, como pode essa pessoa estar sendo bondosa comigo quando eu só faço maldade com ela? Irritá-la, contestá-la, persegui-la, e ainda assim ela é bondosa. Isso muitas vezes pode compungir o coração de alguém. Então leia pra gente Provérbios 25, de 21 a 22. Diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Olha. Viu? Se o teu inimigo, e hoje a nossa luta, quer dizer, demônio não tem fome, né? Não. Só fome de destruir. Matar, roubar e destruir. Mas fome mesmo, de comer, não. Então aqui tá falando de inimigos, pessoas que se levantam contra nós.
Né? Se ele tiver fome, dá ele de comer. Se ele tiver sede, dá ele de beber. Imagina alguém que fala mal de você, que te engana, que te persegue, e aí te fala pra você que tá com fome e com sede, e você dá comida e bebida pra ele. É um disparate, né? Pro mundo você tá sendo um otário. Mas pro reino de Deus, você tá praticando a bondade. E colocando brasas vivas, né? Simbolizando o que o pastor leu, sobre a cabeça dessa pessoa. E aquilo pode confrontá-lo, aquilo pode vir a quebrantar o coração. E o Senhor vai recompensar você. A recompensa não vem dessa pessoa. A recompensa vem do Senhor por você estar praticando bem, mesmo quando tudo te leva a praticar o mal. É verdade. E isso são pessoas que não são irreconciliáveis. Pelo contrário, elas são reconciliáveis, porque elas se empenham em buscar a paz. Então, procurar o diálogo, agir com humildade e mansidão, sem abrir mão da verdade e princípios em Deus, né? Presta atenção nisso. Você não discute, você procura o diálogo, age com humildade, age com mansidão, sem se dobrar aos princípios errados daquela pessoa. Buscar a paz tem vírgula. Eu quero a paz. Mas se para ter paz eu tenho que pecar junto com aquela pessoa, então eu não vou ter paz com ela. Né? A paz, ela vai até o momento que você mantém santidade. Se mantém nos princípios de Deus. Exatamente, porque a Bíblia, em outros trechos, ela fala, né? Se possível, tende paz com todos os homens. Se possível. Se a pessoa não quiser ter paz com você, você abençoa a vida dela e deixa ela ir embora. Porque a gente tem que se afastar de pessoas tóxicas. Pessoas que querem danificar a nossa vida emocional, mental e física. Agora estamos falando de perdão, porque nós vimos que pessoas irreconciliáveis são aquelas que nunca perdoam e nunca pedem perdão. Mas para nós cristãos, perdoar e pedir perdão deve ser o nosso estilo de vida. Você pode ler para a gente, Maria, Mateus capítulo 6, versículo 12? Mateus 6, 12. Oh, Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Amém. Dívida é ofensa em outras traduções, né? Porque se a gente falar só de dívida, vai pensar que é de dívida financeira. E não se trata disso, né? Se trata muito mais de perdoar ofensas. É verdade. Porque a maior ofensa que nós cometemos ao Senhor não é não dar dinheiro para Ele, como a gente tem estudado. É não submeter a nossa vida a Ele. Então, e nós fomos perdoados dessa ofensa de estar andando longe de Deus e magoando o coração dele, pelo sangue de Cristo. E assim como nós fomos perdoados, nós devemos também perdoar aqueles que nos ofendem. É um estilo de vida, é uma escolha diária. Aliás, é diária mesmo, que todo dia nós somos confrontados por pessoas que querem nos ofender. É no mercado, é numa fila, alguém que está de mau humor que nos atende no mercado, né? Que não perdoa, é verdade. Tem pessoas que se dizem cristãos, que não perdoam, que não pedem perdão e o coração vai embrutecendo. É verdade. Fabiana, você pode ler pra gente Mateus 18, 21 a 34? Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 34. É um chãozinho aí, vamos lá. É a parábola do servo impiedoso, né? Isto, minha querida. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo,
não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Nossa, muito forte, né? É. Fala de 10 mil talentos aqui. Exatamente. Esse primeiro servo, que é o servo mau, devia ao Senhor, que simboliza o Senhor Jesus. 10 mil 10 mil talentos. Um talento pesava 35 quilos. É só fazer as contas de quanto ele devia, né? E já o denário, que era a dívida que o outro tinha com ele, que era irrisória, era uma moeda de prata. Era uma dívida bobinha. Então, é como se fosse assim: eu não vou perdoar a ofensa do meu irmão porque eu não perdoo, mas o Senhor perdoou toda a minha vida de pecado. E é uma discrepância. É verdade. Né? Então, o meu irmão não olhou pra minha cara, eu não falo mais com ele, mas o Senhor tem que falar comigo quando eu pego todo dia com ele. É mais ou menos isso. E quando Pedro foi falar com Jesus, na verdade, né? Jesus, mestre, a gente deve perdoar até 7 vezes. É porque os rabis e os fariseus, eles davam instruções para a pessoa perdoar só até 3 vezes. Aí Pedro chegou com uma outra quantia, 7. Aí Jesus falou 70 vezes 7, que significa... Em um dia. Em um dia, isso significa infinitamente. Porque ninguém peca 490. 490. É como se uma pessoa te ofendesse 490 vezes por dia. Isso não existe. Então ele quis dizer infinitamente. Né? Não tem limite para o perdão. Pastor, você pode ler 2 Coríntios 2, de 10 a 11? 2 Coríntios 2. Posso? 10 a 11, né? Isso, meu amor. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo, por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos as suas artimanhas. Tipo, poxa, eu tô jejuando, eu tô orando, eu tô isso, eu tô aquilo... Mas, eu não sei, parece que tem alguma coisa errada. A falta de perdão e a falta de humildade de pedir perdão e a falta de caráter de não perdoar é um rombo imenso na vida de um cristão e coloca ele totalmente à mercê das armas das trevas. Exatamente. Ele fica sem proteção contra as trevas. A falta de perdão te coloca à disposição das trevas. Eu tenho dúvida se uma pessoa assim, de fato,
ela não fica constrangida, o Espírito Santo não constrange, porque quando a gente erra, o próprio Deus nos leva a ter um conserto, sabe? E esse tipo de atitude, elas vão criando barreiras realmente na nossa vida com Deus. Eu tenho esse entendimento. Exatamente. Por que você fica à mercê das trevas? Porque o coração embrutece. O Senhor fala, perdoa, não quero. Pede perdão, não peço. Não reconheço o meu erro. Não, a pessoa que tem que vir pedir perdão para mim. Eu não vou me humilhar. Esse procedimento constante de resistência ao operar do Espírito Santo vai embrutecendo o coração e te colocando à mercê das trevas. Né? Porque na realidade, você não perdoar e não pedir perdão é um coração soberbo. E a soberba precede a queda. E perdão é muito mais do que algo emocional, né? Perdoar pode ser algo muito, muito racional. Obviamente, às vezes fica a memória ruim daquela pessoa, nas suas emoções, na sua mente, mas, de qualquer forma, você fez a sua parte. Deus não está interessado nas emoções que você está sentindo, no sentido de, eu tenho que sentir amor por aquele que me prejudicou. Não, não precisa. Amor não é sentimento. Não é sentimento, é um ato. Pode trazer o sentimento, mas o amor é uma prática. É verdade. E perdoar não é esquecer. É verdade. Perdoar é lembrar sem mágoa. Porque se você esquecer, simplesmente você sofre de amnésia. O Senhor não criou ninguém com amnésia. Alguns. Né? A não ser que tenha uma doença psicológica, né? Mas, tipo, se alguém me roubou, eu não vou esquecer que ela me roubou, porque até proteção não esquecer. Porque se ela entrar na minha casa de novo, ela pode me roubar de novo. Mas eu perdoei ela. Eu não tenho amargura contra ela. Se alguém age com agressividade comigo, eu não vou esquecer que essa pessoa é agressiva, porque eu vou procurar se afastar, né? Me afastar. Ou quando ela se aproximar, eu entender como ela lida. Mas eu não tenho amargura contra ela. Tá entendendo? Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem amargura. Isso. Agora vamos... Eu li aqui. Perdoar e pedir perdão são armas de guerra para prevalecer contra os esquemas malignos das trevas. Amém. Já vimos irreconciliáveis, agora vamos ver caluniadores. Meu Deus. É forte essa, hein? Caluniadores. Caluniadores é uma coisa que, infelizmente, a gente fala, não, cristão não é caluniador. Mas quando a gente vê que caluniadores é a mesma coisa que fofoqueiros e maliciosos, na tradução em inglês, no grego, diabolos é aquele que coloca um contra o outro, então caluniador é aquele que cria intrigas. É aquele que separa pessoas com acusações infundadas. Nós vemos que caluniadores não é algo tão incomum de encontrar no meio cristão. Né? Jesus chamou Judas de diabolos, difamador, caluniador e que acusa falsamente. Aline, você pode ler pra gente João 6,7, Evangelho de João... 70, né? É 70? 6,70. Evangelho de João... Nossa, 70. Tem 70 aí ou eu digitei errado? Tem, tá certo. Eu achei até que eu tinha digitado errado. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70. Foi da onde você tirou? 6,70. Pode ler pra gente. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Nossa. Tá aqui. Leu 71. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12.
Você quer ler aí, pastor? Na nota de rodapé da Bíblia King James, diz assim a respeito do versículo 70, que a Aline leu, né? Diabo diabolos, difamador, caluniador ou falso acusador. Aqui é provável que Jesus tenha usado o termo hebraico, aramaico, um servo, demônio de Satanás, Satã, adversário. Então, se entre os 12 tinha um que era diabolos, Difamador. não significa que dentro do que se diz igreja, nós também temos alguns que são diabolos. Isto é, que vive colocando um contra o outro, com intrigas, com malícia, com fofoca, né? E fofoca é fofoca. Ah, quem já viu? Vem cá, irmão, eu vou te contar uma coisa, mas é pra orar, tá? Você pensa, eu tô te contando que a outro me contou, mas é pra você orar. Aí, aquilo é que nem aquele que a gente brincava, aquele telefone sem fio. Minha boca é uma tumba. Minha boca é uma tumba. Botava a latinha aqui no ouvido, aquele fiozinho, ia passando de um pro outro. Telefone sem fio. É um telefone sem fio, aquela brincadeira. É exatamente isso. Uma pessoa se abre com alguém conta pra outro com a desculpa que é pra orar, aquele outro vai contando, daqui a pouco a 10ª pessoa já tá sabendo daquilo, mas de uma forma já distorcida. E assim começa a fofoca dentro do que se diz igreja. Quem conta um ponto, né, aumenta um ponto, né? Caluniar é mentir. E o pai da mentira é o diabo. Nossa, quando você faz intriga, quando você difama, quando você age com fofoca, com malícia, você está seguindo o pai da mentira. Que é o diabo. Que é o diabo. Você pode ler pra gente, Aline? A paz, Antônia. Tudo bem, minha querida? A Aline já leu, não foi agora? Não, foi Maria. Agora é Fabiana. Fabiana, foi a Aline que leu, não foi? João 6,70? Foi a Aline. Então agora é Maria. João 8,44. Vai, querida. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. É isso aí. Então ele tá falando aqui para os religiosos, né? Daquela época que estavam contestando e perseguindo Jesus, ele falou: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Vocês religiosos que têm uma capa de santidade, mas que vivem mentindo, que vivem falando mal dos outros, que vivem difamando, que vivem criando intrigas, o pai de vocês não é Deus, o pai de vocês é o diabo. Né? O próprio Jesus falou isso. Ai, pastor, isso é tão duro. Reclama com Jesus, não comigo. E aqui fala: os caluniadores são descritos em Jeremias 9. Lê pra gente, Fabiana. Jeremias capítulo 9, versículo 3 a 8. Eu pulei o 7, mas pode ir direto, do 3 a 8. Jeremias capítulo 9, versículo 3 a 8. A língua deles é como um arco para é a falsidade, não a verdade, que prevalece nesta terra. Eles vão de um crime a outro, eles não se conhecem, declara o Senhor. Cuidado com os seus amigos, não confie em parentes, porque cada parente é um enganador e cada amigo é um caluniador. Meu Deus. Amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir. E sendo perversos, eles se cansam demais para se converter. De opressão em opressão, de engano em engano, eles se recusam a reconhecer. Declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, sou eu que vou refiná-los e prová-los. O que mais posso eu fazer pelo meu povo? A língua deles é uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente, cada um mostra-se cordial com o seu próximo, mas no íntimo.
aqui alguma coisa. É até o 8? É até o 9. É o 8, não tá não? Não, é até o 8. Isso. Então, olha só o que a Fabiana leu. É o quadro dos homens sem Deus, desde a época de Atos, mas que agora tá assim, gritante. É verdade. Né? A língua tá sempre pronta para atirar. Com falsidade, com mentira. Eles vão de um crime a outro, sem nenhum tipo de cerimônia. E Deus fala que não dão nem a mínima atenção para ele. Não reconhece a Deus, não tá nem aí para Deus, não dão bola para Deus. Aí fala, cuidado com os amigos, porque são amigos da onça, né? Não confie em parentes. Ah, é meu parente. Parente sem Jesus é serpente. Porque cada parente é um enganador. E cada amigo que se diz seu amigo, mas que não é cristão, cuidado, é um caluniador. Amigo, amiga, engana amigo e amiga. Amigos do Facebook, né? Amigos do Facebook. Ninguém fala a verdade. Né? A língua dos homens sem Deus hoje, eles são treinados para mentir, agem com perversidade e ficam tão cansados nesse estilo de vida que nem se convertem. Andam de opressão em opressão, engano em engano. É o estilo de vida, oprimir, enganar, né? Os espertos enganam, oprimem. E eles se recusam, não querem saber da Bíblia, não querem saber de Deus. E aí o Senhor fala, sou eu que vou prová-los. Né? E aqui se prová-los é trazer juízo sobre eles. Por quê? Porque a língua deles é uma flecha mortal. Agora, olha, atenta para esse detalhe aqui. Meu Deus. Que ele fala assim, vejam, passou batido, mas não pode passar batido não. Vejam, sou eu quem? Deus, que vou refiná-los e prová-los. Que mais posso eu fazer pelo meu povo? Sabe para quem que ele está falando isso? Para quem se diz cristão. Para aqueles que se dizem cristão e não são. Ele está falando isso para o povo dele. Eita. Para dentro do povo dele. Misericórdia, Jesus. Atentou para isso? Que mais posso eu fazer pelo meu povo? A língua deles quem? Do meu povo. É como uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente, cada um mostra-se cordial com seu próximo, mas estão sempre preparando uma armadilha. Jesus. Deixarei eu de castigá-los, no versículo 9, pergunta o Senhor. Não me vingarei de uma nação como essa? Isso é a igreja que se diz igreja, não é igreja debaixo do juízo de Deus. Porque nada passa desapercebido aos olhos dele. Forte, não é? Muito forte. Meu Deus. Acabamos a página 8 e vamos começar sem domínio próprio, né? Vou completar 1 hora de pregação. Se a Aline tiver que sair, depois ela ouve o restante pelo YouTube. Então, sem domínio próprio. O que é sem domínio próprio? Descontrolados. Né? Não tem controle sobre as emoções, não tem controle de nada, não tem controle nas finanças, não tem controle nos relacionamentos, não tem controle com o seu tempo, não tem controle de nada. É descontrolado. Quem leu agora foi Fabiana Pastor. Lê aí pra gente Provérbios 16, 32 e depois o 25, 28. Certo. Provérbios 16, versículo 32. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Essa tradução tá boa, né? Tá muito bom. Se você é paciente e pensa antes de falar, de agir, você é melhor que um guerreiro. E se você se controla, tem domínio próprio no Senhor, vale mais do que conquistar uma cidade. Aleluia. Né? E 25, 28. Provérbios 25, 28. Amém. 25, 28. Uma cidade aberta sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Aqui está um pouquinho melhor. Como a cidade com seus muros derrubados,
é aquele que não, assim é quem não sabe dominar-se. Ah, melhor. Quem não tem domínio próprio está com as suas muralhas derrubadas. E sem muralha, o inimigo entra e sai a hora que quer. Olha só. Autocontrole, ó. Lê pra gente. Autocontrole, no grego, significa a palavra encrateia, que é manter sob controle ou dentro dos limites da sabedoria bíblica. Olha, é um dom oferecido a todo crente sincero como um dos gomos do fruto do Espírito Santo. Que tá lá em Gálatas 5:23. Tá aqui, amor. Ó, domínio próprio vem do grego encrateia, significando temperança, o poder de conter-se a si mesmo. Dentro da sabedoria. Dentro da sabedoria de Deus. Aline, você pode ler pra gente 1 Coríntios 7, versículo 9, e depois 1 Coríntios 9, versículo 25. Amém. Diz assim: caso, porém, não se domine que se case, porque é melhor casar do que viver abrasado. Aqui fala do que viver queimando de paixão. Do que viver queimando de paixão. Tipo assim, você não tem domínio próprio na área sexual, case-se. Se você quer viver só porque você não quer se casar, perceba se você consegue dominar essa área. Porque é melhor casar do que, né? Como a gente sabe, eu não posso falar aqui nomes, mas a gente sabe que em algumas religiões proíbe o casamento e acontecem coisas horrorosas. É verdade. Que era melhor ter se casado, né? É verdade. Mas agora 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Ora, se um atleta, né? Você vai ler. Fala, amor, pode ler. Todos que competem, aqui na outra tradução, todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Porque aí estava se referindo aos Jogos Olímpicos, né? Daquela época. Então, se aqueles que vão competir para uma medalha de ouro, de prata, de bronze, de prata ou de ouro, ou para ganhar aquela coroa de louros como era antigamente, né? Algo que era perecível. Eles faziam um treinamento rigoroso. Se ter domínio próprio faz parte de ganhar uma recompensa que não perece no Senhor, por que nós não treinamos isso com leitura bíblica, com oração e se enchendo do Espírito Santo? É verdade. Né? Então, domínio próprio é diferente de mansidão. Pois mansidão fala do relacionamento de uma pessoa com o seu próximo. E o domínio próprio fala da relação de uma pessoa consigo mesmo. Com outro, você tem que ser manso. Com você tem que ter domínio próprio. Domínio próprio no seu falar, nas suas escolhas com você mesmo, é o domínio próprio. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Eu nem vou ler que todo mundo conhece. Gálatas 5:22, não vou ler que todo mundo conhece esse texto sobre o fruto do Espírito Santo. Depois você vai lá e lê. Manter pensamentos e atitudes... O que é domínio próprio? Também é manter pensamentos e atitudes totalmente submissos à vontade de Deus. Aline, você pode ler? Quem leu foi o pastor. Quem leu 1 Coríntios 7, 9, 9, 25 foi você, pastor? Ou acho foi? que foi. Foi, né? Eu me perdi. Quem leu 1 Coríntios 7, 9, 9, 25? Acho que eu li o 1 Coríntios 7. Foi a Aline? Então agora a Maria. 2 Coríntios 10, 5. Lê pra gente, Maria. 10, 5. 10, 5, né? Isso. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, Não. seus corpos... 2 Coríntios 10. É 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Você devia estar em 1 Coríntios. Eu fui no outro. 2 Coríntios 5, 10. 10, 5. 10, capítulo 10, versículo 5. Destruímos argumentos. Olha só, lê a partir do versículo 3 para fazer contexto. Tá. Pois embora vivamos como homens,
Não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O pensamento do ser humano se torna obediente a Cristo quando nós usamos as armas que Deus nos deu. Que armas são essas? Leitura bíblica, vida de oração, estar se enchendo do Espírito Santo, ser um adorador ao invés de um murmurador, ter um coração moldável. São armas que o Senhor nos deu para que não só o nosso pensamento seja levado cativo ao Senhor, mas nós possamos ser instrumentos em Deus para que em mansidão possamos levar outras pessoas a também colocar os seus pensamentos cativos em obediência a Deus, né? A falta de domínio próprio leva à imoralidade sexual. Quem até colocou isso, lê, pastor, que isso aqui foi você. A falta de domínio próprio leva à imoralidade sexual, porneia em grego, toda espécie de práticas sexuais ilícitas e imorais. Leva também à glutonaria, que é komos, em grego, desregramento, orgia, farra. A única maneira de exercer domínio próprio é ser cheio do Espírito Santo, fluir nele e ser guiado por ele, nos ensinando a agir com sensatez e moderação. Ser cheio do Espírito. Exatamente. Faz parte da experiência que todo mundo esquece. Primeiro a pessoa é salva. Aí o que acontece? Vem o Espírito Santo e habita dentro de você. Você entregou sua vida a Jesus? O Espírito Santo vem. Segunda experiência, batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo te reveste de poder para que você seja uma testemunha de Cristo. O pessoal para na experiência número 2. A experiência 3 é se encher diariamente do Espírito Santo, que é ler a Bíblia diariamente, louvar e adorar. Tudo isso é se encher do Espírito Santo. Né? E interessante, eu já dei isso no estudo de casamento, eu e o pastor, mas vale a pena aqui, já que está dentro do contexto. Muita gente, quando pensa em moralidade sexual, pensa só nos solteiros. Mas tem casais, e até casais cristãos, que não têm domínio próprio. Porque aquele ditado, entre quatro paredes vale qualquer coisa, é mentira. É um argumento das trevas. Entre quatro paredes vale aquilo que mantém a santidade. Exatamente. Deus criou homem e mulher para se relacionarem da maneira como Deus criou. Né? Há receptáculo para receber. E há lugares que não são receptáculo, há coisas que não podem ser feitas. Então, cada casal tem que buscar o Senhor e ter domínio próprio. E se nós somos casados, né, casamos com não cristão, não sendo cristão, e alguém se converte e o outro ainda não se converteu, você não tem que mais que se sujeitar ao que o outro pede, já que ele não é cristão ou cristã. Porque o sexo, ele deve ser santo. Ele tem que dar prazer, ele foi feito para dar prazer. Né? Você pode criar fantasias, desde que não sejam fantasias imitando o mundo, se colocando numa posição mundana, mas lembre-se, o mundo é o mundo, nós não somos o mundo. Então, pense bem no que você vai fazer na cama, porque a falta de domínio próprio, essa frase, dentro de quatro paredes vale qualquer coisa, é não ter domínio próprio. E a falta de domínio próprio acaba quebrando a santidade. É verdade. E aqui eu botei até como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se, que nós já lemos Provérbios 25, 28. E acabamos hoje por aqui, como eu pretendia acabar. Semana que vem vamos começar o terceiro grupo, das 6 características dos homens e mulheres sem Deus nesses últimos tempos. Semana que vem vamos falar sobre cruéis, inimigos do bem, traidores e precipitados. Amém? Eu vou pedir então, quem orou no início foi a Aline. Eu vou pedir que a Fabiana... Tá bom, querida. Deus te abençoe. Fabiana e Maria, vocês podem orar? A Fabiana e depois a Maria.
Ah, tá bom. Amém, pastor. Pai, em nome de Jesus, primeiramente te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Na sua presença, na sua palavra com os meus irmãos e irmãs. Senhor, abençoa a vida da nossa pastora Patrícia, do nosso pastor José Arthur. Acampa teus anjos, Senhor, ao redor dessa casa, Senhor. Continue, Senhor, cuidando, protegendo, nos abençoando. Família esta que o Senhor separou e escolheu, Senhor, para estar edificando e cuidando de vidas. Amém. Assim, abençoa a vida. Que a sua presença, Senhor, seja na casa de cada um. Mas muito obrigada, Senhor, por mais uma ministração sua. Que essa ministração possamos ver, Senhor, o que está tendo pela frente. E que tudo isso que está pela frente, Senhor, que se afaste de nós. Que mantemos, Senhor, que estudamos também o caráter do nosso amado Jesus. Até o fim dos dias, né? Que está muito próximo. Mas, sim, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor, meu Deus, meu Pai, em concordância, ó Deus, com a tua serva amada, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, te adoramos, te louvamos, te exaltamos, Pai. Amém, Jesus. Oh, Deus, grande és o teu nome, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, venha abençoar, Deus, a vida desse casal, Pai, que dispõe a ensinar, Deus, ensinamentos na tua palavra, Pai. Que o Senhor venha dar graça, venha dar sabedoria a eles, Pai. E que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades, Pai. Em nome de Jesus. E que essa palavra, ó Deus, venha alcançar muitos que vai ouvir posteriormente, ou que está acompanhando. Pai, em nome de Jesus, Pai, que a tua semente seja plantada, Deus, cada vez mais aos corações, Pai. E que essa semente venha frutificá-la, Pai, para a tua glória, Pai. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Guarda, Deus, a nossa mente, guarda, Deus, Senhor. o nosso coração, para que possamos estar firmes em Ti, Pai, Amém, até a volta Deus. de Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha levantar, Deus, verdadeiros pregadores, Senhor, Sim, da Tua Deus. palavra, Senhor, dentro dos tempos, Pai. Que eles venham pregar verdadeiramente, Pai, o Teu genuíno evangelho, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra venha crescer, Pai, neste mundo, Senhor. Oh, Deus, que muitos venham se aproximar de Ti, Pai. Amém, Deus, Jesus. em nome de Jesus, Pai, fala aos corações, Deus, que vai ouvir posteriormente. Amém. Fala aos nossos corações, Pai amado, cada vez mais, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que cada vez mais, Pai, nós venhamos ter ouvidos sensíveis, Senhor, para ouvir a Tua voz, Pai. Amém, Para ouvir a Jesus. voz do Teu Espírito Santo, Pai. Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos diminuir, que o Senhor cresça. Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, obrigada, Deus, por essa palavra rica, Pai, que só pode vir de Ti, Senhor. Oh, Pai, obrigada, Deus. Obrigada, Senhor amado, pelo pouco de sentimento Senhor. que o Senhor nos dá, Pai. E que cada vez mais o Senhor venha nos permitir, ó Deus, crescer cada vez mais na Tua palavra, Pai. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, Amém, Pai. Senhor. Obrigada, Senhor. Que o Senhor venha guardar, Deus, a nossa noite, o nosso descanso, Pai. Deus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Assim eu oro, já por fé te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe vocês, a todos aí no YouTube. Fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser.